Silvana Brito, A Fuga das Palavras, DSOP Editora, ilustrações Arthur Vergani, vídeo tutorial do professor. Olá, professor e professora! Atriz Ana Costa. Neste vídeo tutorial, apresentamos a obra literária A Fuga das Palavras. Ana sorri. O livro foi escrito por Silvana Brito e as situações vividas pelo protagonista dessa história foram inspiradas nos hábitos do seu filho, Ilustração. menino que estava com o celular na mão o tempo todo. As ilustrações ficaram a cargo de Arthur Vergani, que acrescentou ao texto sua visão sobre a aventura de Joca e suas palavras fugitivas. Silvana nasceu em 1961, na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, onde ainda vive. É mestre em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em fundamentos cristãos da educação pela mesma instituição. Nascido em 1992, Arthur Vergani mudou-se ainda criança de Brasília, onde nasceu, para a cidade de São Paulo. É mestre em ilustração pela Escola de Arte de Cambridge, no Reino Unido. Ana é morena e está sentada numa poltrona vermelha. Uma narrativa visual que gera reflexões bastante atuais. Vamos conhecer algumas delas? A história de A Fuga das Palavras parte de um curioso episódio na vida do garoto Joca. Ilustração. Certa manhã, logo que acordou, percebeu que as palavras fugiam de seu aparelho celular. O garoto atônito tentava agarrar as palavras que estranhamente escapavam do aparelho, mas toda tentativa era em vão. Elas continuavam fugindo. À medida que a narrativa avança, percebemos que a preocupação de Joca não se prende ao curioso acontecimento, mas em como, sem palavras, conseguiria trocar mensagens com seus amigos. A resolução do conflito se dá quando Joca redescobre as palavras em outro suporte. Ilustração. Joca com um livro. Assim ele percebe que as palavras, para além da troca de mensagens, são suas aliadas na experimentação do mundo. A história de A Fuga das Palavras não despreza o uso da tecnologia em nosso cotidiano. Ao contrário. Foto de dois meninos olhando para um tablet. De interação com o mundo, propondo uma reflexão centrada no equilíbrio entre o tempo despendido com as telas e outras atividades de estudo e lazer. É importante ressaltar, entretanto, que o uso de tecnologias como a internet por crianças deve ser sempre monitorado pelos pais e responsáveis, uma vez que a rede pode oferecer conteúdo inadequado para a faixa etária deles. A obra pertence ao gênero literário conto. Trata-se de uma narrativa curta que acompanha a trajetória do protagonista por um breve espaço de tempo. Destinada aos estudantes do 4º e do 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, isto é, alfabetizados e em fase de ampliação do repertório de gêneros literários e do léxico, o livro é ainda ilustrado, oferecendo uma camada de leitura imagética que pode auxiliar na compreensão de algum trecho do texto que não foi totalmente depreendido. Como a narrativa visual não é mera transposição do texto escrito, cabe à turma também observar as ilustrações para captar mais do que as palavras dizem. Ilustração. Nas imagens que se percebe como a fuga das palavras se dá e o leitor é instigado a caçá-las, acompanhando o drama do personagem Joca. Dá até vontade de ajudá-lo a recolher as palavras fujonas. Ana dá um O sorriso. aparelho celular não é o único elemento que pode oferecer um ponto em comum entre Joca e o leitor. A Fuga das Palavras permite que se trabalhem em sala de aula diversas temáticas condizentes com o desenvolvimento e o interesse dos estudantes. Ao tomar conhecimento do relacionamento de Joca com sua mãe e amigos da escola, podemos perceber a importância dessas interações para o amadurecimento do personagem. Ao observar a diversidade de personagens representada na obra literária, cria-se condições para o encontro com o diferente. A personagem Bianca, a menina mais bonita da escola, na opinião de Joca, é uma pessoa com deficiência. Ao analisar a misteriosa fuga das palavras do aparelho celular de Joca, abre-se espaço para indagações a respeito de onde elas foram parar, estimulando a imaginação dos estudantes por meio de uma espécie de jogo de adivinhação. A narrativa de A Fuga das Palavras pode ainda trazer à luz a recente discussão da influência negativa que o uso excessivo de aparelhos de telefone celular. Foto de uma menina com o celular na mão tirando foto de árvores. Cognitivo de crianças e adolescentes. Há diversos benefícios ao tratar do tema com a turma por meio do suporte de uma obra literária, ao invés de simplesmente colocar o tema em pauta durante uma aula. Ana junta as mãos. Afinal, o texto literário é um precioso aliado para o desenvolvimento da compreensão leitora, estimulando habilidades que permitem aos estudantes não apenas reconhecer as palavras, mas também atribuir significado a elas. E no contexto da Base Nacional Comum Curricular,
A leitura é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito também às imagens. Ana dá um leve sorriso. A importância da literatura para discutir temas relevantes para a formação leitora dos alunos, para o desenvolvimento de opiniões e para uma percepção crítica do mundo que o cerca, elaboramos um material digital para auxiliar professoras e professores na condução dessas descobertas. No canto inferior esquerdo da tela, a capa do livro A Fuga das Palavras. Que abordam aspectos como a estrutura narrativa da obra, o gênero conto e a linguagem coloquial das mensagens de texto. As atividades propostas procuram trabalhar as habilidades da BNCC, principalmente as relacionadas ao campo de atuação artístico-literário. Verifique quais das sugestões a seguir estão mais de acordo com a realidade da turma. Vamos agora conhecer um pouco mais esse material? A primeira atividade proposta envolve uma animação disponível online. Retrata uma sociedade que não larga o celular e um personagem que tenta, a todo custo e sem sucesso... Foto de jovens sentados lado a lado olhando o celular. Depois de passar o vídeo aos estudantes, proponha um debate a respeito das implicações de qualquer vício e peça a eles que comentem a relação deles, de amigos e de familiares com o celular. Ana sorri. Pergunte a eles se já imaginam se essa animação tem relação com o livro que vão ler. Outra sugestão para sensibilizar os estudantes para o que está por vir é um filme disponível em plataforma de streaming que propõe uma reflexão sobre o uso das tecnologias e o perigo de não nos relacionarmos adequadamente com as que são criadas. Caso vocês não consigam assistir juntos a animação, proponha que cada um a veja em casa com sua família. Você pode perguntar aos estudantes se os membros da família do filme passaram a interagir mais fisicamente quando ficaram sem acesso aos seus celulares e se a tecnologia os ajudou na reconciliação. Veja também como os familiares da turma refletiram sobre o assunto, já que muitas vezes as crianças acabam repetindo padrões dos mais velhos. Manusear o livro é o último passo antes da leitura. Mostre-o a eles e questione-os sobre os distintos estados de espírito do personagem na capa e na quarta capa. Ilustração. Faça indagações sobre o que imaginam que tenha acontecido com Joca. O título do livro, A Fuga das Palavras, pode servir de mote para dizerem o que eles imaginam que aconteceu com o personagem, principalmente considerando que a turma já sabe que vão falar do uso de celular. Para o 4º e o 5º ano do ensino fundamental, a BNCC ainda prevê a leitura compartilhada. Cada um pode ler o livro por conta própria em casa. Já em sala de aula, propõe a leitura de um parágrafo por estudante. A leitura dramatizada também é uma boa pedida. Nela, os estudantes leem como se estivessem encenando o texto, utilizando o tom da voz e as expressões faciais dos personagens. Cada um fica responsável por um personagem e 3 ou 4 podem revezar-se como narrador. Os recursos gráficos, como o negrito em falas fortes, vão ajudá-los a entender qual interpretação deve ser dada para cada trecho. Graças ao espaço proposital entre as letras, a leitura de corriam pede uma entonação especial. Com antecedência, você pode preparar palavras para fugirem pela sala de aula, as mesmas que fogem na história do livro. Ler essa história com os pais ou os responsáveis em casa é recomendado. Foto de uma senhora lendo o livro para 2 meninos. Apesar de a familiar ser especialmente importante para as crianças de até 6 anos, essa prática pode e deve ir além disso, conforme preconizado na Política Nacional de Alfabetização, PNA, para que os estudantes progridam nos níveis de literacia com o estímulo e o auxílio da família. Especialmente em A Fuga das Palavras, os adultos se interessarão pelo tema, que diz muito a respeito deles também. O material digital traz ainda uma proposta de monitoramento do uso do celular que vale para todos os membros da família. Ana dá um leve sorriso. A primeira atividade a ser feita em grupo após a leitura da obra é uma conversa a respeito do livro, pedindo impressões gerais sobre a história, as ilustrações, o desfecho. Monitore o bate-papo para que as opiniões e o turno de fala sejam respeitados e deixe-os falar livremente. A próxima atividade sugerida é uma comparação de 4 tipos de textos diferentes. Um literário, representado pelo livro lido, um jornalístico, um científico e um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. No canto esquerdo da tela, capa da edição digital do Estatuto da Criança e do Adolescente. E apresentar brevemente para a turma suas características, ressaltando o objetivo de cada texto lido. O grupo que analisou A Fuga das Palavras fica por último, para evidenciar as particularidades e os objetivos do texto literário.
O texto do livro propicia explicações sobre recursos linguísticos utilizados, como o discurso direto, além de conversas em grupo sobre quem é o personagem principal, onde se passa a história, qual é o conflito e qual é a resolução, por exemplo. O gênero pode ser mais bem explorado pelos estudantes da seguinte maneira: quartetos escrevem um conto, imaginando para onde as palavras foram, o que aconteceu com elas e como elas serão utilizadas. Aproveite a ocasião e aborde o uso frequente de linguagem coloquial nas mensagens de texto, já que várias das palavras de Joca que sumiram tinham essa característica. Chega a hora da turma explorar também a narrativa visual. Foi ela que definiu as características físicas dos personagens, uma vez que não há essa descrição no texto. Com base na personagem Bianca, que é cadeirante, propõe a reflexão sobre como a escola recebe pessoas com deficiência e se está estruturalmente preparada para isso. As atividades de leitura são fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes e a ampliação da percepção de mundo deles. Esperamos que a Fuga das Palavras possa ajudá-los nessa jornada. Boa leitura e bom trabalho! Sobre fundo branco em letras na cor laranja, DSOP Editora.